Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, a lição dos adultos, que nesse trimestre falando sobre apologética. Apologética, para quem não sabe, é a defesa da fé. Isto é apologética. Traz como título os ataques contra a Igreja de Cristo. E como subtítulo do trimestre, fala sobre as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós ontem mostramos para os irmãos vários livros que são indicados por mim para este trimestre. Você deve assistir o vídeo de ontem, até porque este é o terceiro de 6 vídeos. Nós fazemos 6 vídeos durante a semana, que são referentes a cada leitura diária que aqui está. E hoje é o terceiro, já tem 2 para trás, este é o terceiro e, querendo Deus, teremos mais 3 para frente. Aí você aproveita logo e já curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um glória, glorifica o nome de Jesus e todos saímos abençoados. Eu, antes de fazer a leitura de hoje, eu quero dizer para os irmãos que mesmo não sendo superintendente da escola dominical, já fui superintendente durante muitos anos, mas não sou no momento, tenho recebido de muitos irmãos algumas observações acerca da escola dominical local, na sua congregação. E, lamentavelmente, eu digo que os irmãos estão, na maioria, reclamando que professores não deixam os alunos fazerem perguntas. Irmãos, o que é de uma classe de sala de aula sem perguntas? Aluno, se ele tem dúvida, ele tem que fazer a pergunta e o professor tem que responder. Se o professor não sabe a resposta, seja humilde, diga não sei e na sequência você traz a resposta. Como também nós não orientamos você ler revista em sala de aula. Na sala de aula você explica, é só 45 minutos, então você tem que aproveitar o tempo para ensinar. Aí algum ponto que tenha, você faz alguma concatenação, você lê algum ponto ali. Agora, ler a revista toda, você vai passar mais da metade do tempo lendo a revista, certo? Então você estimule seus alunos, teus alunos a estudar em casa, a ler em casa. Você somente ensina trazendo os conceitos e esclarecendo os detalhes, tá bom? Então essa questão da leitura em sala de aula e das perguntas fazem parte do ensino, o ensino-aprendizagem, é assim que é. Nós estamos na lição de número 1 deste terceiro trimestre muito bom que está despertando os cristãos para uma análise do que está acontecendo em volta. Ontem à noite um amigo me passou um link no YouTube de um certo camarada que, criado na igreja evangélica, hoje ele tira seu tempo em criticar as igrejas, os pastores, e mostrando algumas coisas que, se você prestar bem atenção, ele se baseia em fato que acontece, que infelizmente muita gente não está cuidando exatamente do seu ofício, mas que não deixa de ser um escárnio, não deixa de ser uma apostasia. E eu quero aproveitar para dizer que nós vamos falar sobre a apostasia também. Não sei qual é a lição aqui agora, mas nós vamos estudar nesse trimestre sobre a apostasia e você deve estar atento. A lição número 1 é a lição introdutória do trimestre, preparada para 3 de julho de 2022. É esta aqui a lição número 1. 3 de julho de 2022, que tem como título As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós vamos falar sobre algumas sutilezas. A lição terá 4 pontos. No primeiro ponto, mostraremos que a igreja está sob ataque. No segundo ponto, vamos mostrar a natureza de tais ataques. No terceiro ponto, falaremos sobre a esfera, o campo de atuação de cada ataque. E no quarto ponto, mostrando que a igreja tem a proteção de Cristo. Tá vendo esse escudo aqui, ó? Olha o escudo aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui a câmera. Isso, a proteção de Cristo contra os dardos inflamados do maligno. A igreja tem. Mas, como nós vamos ler hoje, muitos não estão cuidando desse detalhe. Na leitura de hoje, nós leremos na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 1. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. A epígrafe da leitura de hoje diz: a apostasia dos últimos tempos. Por que nós estamos sob ataque? Porque o inimigo é sutil e porque
nós, de uma forma geral, generalizada, trocando um pelo outro, temos vacilado em algumas coisas. E no meio da igreja tem surgido os apóstatas. Apóstata é aquele que desfaz aquilo que fez. É aquele que apaga o caminho que andou. É aquilo que desdiz o que disse. Ou seja, o entendimento era este e de repente o entendimento vai para aquela linha. Tem pessoa que o entendimento era heterossexual. De repente o entendimento se tornou homossexual. E esta questão da pessoa ensinar uma coisa e depois desdizer aquilo que ensinou e vir a público e dizer, olha, era assim, mas não é mais, isto é uma apostasia. Então, genericamente, a apostasia pode ser aplicada em várias áreas. Vamos ver a apostasia no campo da igreja, no âmbito da igreja. Preste muita atenção porque esses textos estão escritos. Paulo escreveu a Timóteo quando ele estava na sua primeira prisão. Paulo escreveu a Timóteo e ele agora mostra a Timóteo como que as coisas haveriam de acontecer. Não foi na primeira prisão não. Paulo escreveu a Timóteo da prisão, foi a segunda carta. Eu vou verificar exatamente onde Paulo estava quando escreveu a carta a Timóteo. Mas aqui os irmãos devem atentar para as coisas que Paulo disse que estaria acontecendo nos seus dias e que aconteceria posteriormente. E preste atenção, parece que o que Paulo escreveu a Timóteo naqueles dias é o que está acontecendo hoje. Olhe bem o que ele diz acerca dos atos que ocorreriam no futuro. Vamos lá. Faremos leitura na tradução Revista Almeida e Corrigida, fazendo hoje uso da Bíblia de Estudo Defesa da Fé da CPAD. É a mesma linha apologética. Capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que... O que o Espírito de Deus diz à igreja? Como ontem nós falamos que Deus fala em profecia. O que o Espírito traz para a igreja hoje? O que é orientado hoje? Mas, expressamente, não é dando a entender, é direto. O Espírito diz que nos últimos tempos, os tempos que se aproximam do arrebatamento da igreja, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Por que alguns vão desistir da fé e vão passar a atuar contra a fé? Aí o texto continua. Porque eles darão ouvidos, diz assim, dando ouvidos a espíritos enganadores. Eles darão ouvidos a espíritos enganadores. O que é um espírito enganador? É aquele que você olha para ele parece ser realmente aquilo que você está vendo, mas na realidade é outra coisa. Nós estamos rodeados hoje de pessoas que se dizem cristãs, se dizem pastores, se dizem pregadores, se dizem grandes personagens. Mas quando você vai na essência, estas questões não condizem com o que está escrito na Bíblia Sagrada. Por esse motivo o texto diz, espíritos enganadores. E não é só espíritos enganadores que estão dando ouvido, não estão indo à igreja. Vem a questão dos desigrejados, que nós vamos trabalhar logo mais também na lição da escola dominical. Espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O texto continua, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência, e assim segue. Mas, voltando para o princípio, um dos motivos da apostasia de hoje é alguém dar ouvidos a espíritos enganadores. O Salmo 1, ele vai nos chamar a atenção de algo muito forte. Ele diz, bem-aventurado ou feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O ímpio pode até dar o conselho, o espírito enganador pode até vir a ele e dizer, olha, não tem problema, você é só mais um, todo mundo faz, é desse jeito, vai lá, que é isso? Você é famoso, Isto é espírito enganador, isto é doutrina de demônio, porque a doutrina bíblica, a doutrina dos apóstolos, que está escrito em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 39 a seguir, quando diz que a igreja estava unida num só propósito, todos congregando junto, no partir do pão, na oração, todos tinham tudo em comum.
estavam unidos na doutrina dos apóstolos e todo dia acrescentava o Senhor à igreja que haveria de se salvar, é justamente contrário à doutrina dos demônios. Porque quando alguém chega para você e diz que a igreja não vai para o céu, não é doutrina de Deus. Quando alguém chega para você e diz que não haverá arrebatamento, não é doutrina de Deus. Quando alguém chega para você e te orienta a divorciar-se, te orienta a praticar um bocado de coisa que a Bíblia não é favorável, não é doutrina de Deus. Você percebe a diferença da doutrina dos demônios para a doutrina dos apóstolos ou a doutrina bíblica quando você é orientado ao caminho verdadeiro, ao caminho certo, a deixar os vícios, a deixar as más práticas, a falar a verdade, a pagar a quem você deve, a não se meter na vida dos outros. E isto aí é doutrina bíblica. Agora nós vivemos dias em que a banalização da palavra de Deus é grande. E nós vamos ter uma lição aqui onde vai falar sobre a parcialidade da interpretação da Bíblia Sagrada. Então percebam que o trimestre ele é longo. Isso por quê? Porque a igreja está sob ataque. A Bíblia Sagrada, este livro aqui, por mais que tentem com o secularismo, as ciências dos últimos dias e as filosofias, este livro aqui, ele tem milhares de anos e nunca uma só palavra sua caiu por terra. Eu hoje leio na primeira carta a Timóteo, escrita por Paulo a Timóteo lá atrás, há muitos anos, e eu ouço Paulo dizendo, nos últimos dias, ou seja, lá na frente, os homens vão dar ouvidos a espíritos enganadores, como se ele tivesse vendo o momento em que isto haveria de acontecer. Então, vamos ficar atentos, porque certamente nós temos muita coisa a aprender nesse trimestre. E se você, por acaso, está recebendo conselho de alguém e os conselhos são para o mal, a notícia que se dá é que as más conversações corrompem os bons costumes. Saia fora. Ande com quem te faça crescer. Não ande com quem te faz andar torto. Porque tem um ditado popular que diz que quem anda com porco, farelo come. Tem um outro ditado popular que diz, não está na Bíblia, é ditado popular. Diga-me com quem andas, que eu direi quem és. Desta forma, eu já convido você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a compartilhar, a curtir e aguardar o vídeo de amanhã. Comente aí, eu quero saber se no teu contexto aí tem alguém te ensinando doutrinas tortas. Nós estamos esquecendo de ensinar os mais jovens. Os mais jovens não estão sendo ensinados por nós não, estão sendo ensinados pelas redes sociais, estão sendo ensinados por alguns formadores de opinião que tem aí, que querem ver a morte, que querem ver a coisa estragada mesmo. Amanhã nós teremos mais, com a graça de Deus, quando ainda em Timóteo, lendo o versículo de número 3, no mesmo primeira carta a Timóteo, lendo o versículo 3 do capítulo 4, falaremos sobre o ataque nas esferas espiritual e social. A igreja é atacada pela esfera espiritual e pela esfera social, pela sociedade e pelo contexto em que ela vive. Deus te abençoe e volte amanhã para nós aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Te espero domingo na escola dominical, quando nós vamos ver esses ataques detalhadamente. Deus te abençoe.